Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior Santos, pastor da Palavra Viva Church em São Leopoldo. Tenho certeza que a mensagem de hoje vai te impactar, vai te inspirar a você viver um novo nível de vida. E eu creio que essas séries de mensagem que eu tenho produzido para você tem abençoado a tua vida. As mensagens que a Adriele compartilhou com você também te inspirou demais. Eu já queria te encorajar. Curta, compartilha e mande para o maior número de pessoas que você conhece. Hoje eu quero falar sobre a voz que mudou a minha vida, e essa voz ela vai mudar a sua, e essa voz tem o poder de mudar todas as vidas. O texto que eu queria ler com você hoje é Lucas capítulo 5, versículo 1, que naquele momento existe uma multidão atrás de Jesus, mas Jesus ele está indo em direção a Pedro. Pedro ele está limpando as redes, finalizando o trabalho do dia, só que aquele dia foi frustrante, porque ele passou a noite toda com os outros rapazes ali, não pescaram nada, não conseguiram nada, e de repente no momento de frustração de Pedro, Jesus aparece dando uma direção: cara, vai para o lugar mais fundo, vai para o lugar mais profundo, e isso na nossa vida é verdade. É no momento de maior frustração, de maior tristeza, que uma voz vai vir nos dando direção, nos dando um destino, nos mostrando uma visão certa. E agora Jesus ele dá uma palavra para Pedro, e Pedro ele diz assim lá no versículo 5, ao que ele replicou Simão: Mestre, tenho trabalhado durante a noite toda, não pecamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Qual que foi o trabalho de Pedro na hora que ele ouviu a voz de Jesus? Ele foi. Hoje você vive ou não numa área urbana ou numa área rural, né? O que tem numa área urbana? Buzina, carro, freio, são tipos e tipos de barulhos, são vários barulhos, vários ruídos. E na área rural você não tem muita coisa, né? Então na área urbana você tem muitos ruídos e na área rural praticamente nenhum. Então o problema não é o local, o problema não sou eu, o problema é a quantidade de ruídos, de vozes, de opiniões, a quantidade de conselhos que você tem ouvido, a quantidade de informação que você tem adquirido. Eu não gosto disso, eu vou procurar alguém que alimente aquilo que eu quero. Isso gera um problema, porque muitas vozes causam frustração na minha vida, porque eu não sei quem ouvir, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei o que eu quero realmente, e isso vai me aprisionando em opiniões. Mas Pedro foi diferente. Jesus, eu trabalhei a noite toda. Jesus, eu trabalhei muito e eu não peguei nada, mas porque tu estás falando eu vou. E Pedro ele tem uma surpresa, porque na hora que ele chega lá, o barco começa a subir, os peixes começam a subir, o barco começa a ficar pesado e os outros meninos começam a acenar para outro barco: vem para cá que a gente não está conseguindo dar conta. E isso é um problema para quem está de fora. Porque quem viu você no dia da frustração vai ter que ver você colhendo frutos, tendo resultado e os peixes chegando à sua mão. As mesmas pessoas que torceram para você se tornar um escravo, um frustrado, um doente, elas vão ter que ver que uma voz mudou a tua vida. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Todas as pessoas que lutaram, que bateram contra você, dizendo que esse era o seu destino, todas elas terão que enxergar que você não é mais guiado por vozes, mas você é guiado por uma voz: Jesus. Pedro estava distraído, limpando as redes. Já tinha parado porque não tinha pegado nada, mas é justamente no dia da tua frustração, é justamente no dia que você pensa em abandonar tudo, é nesse dia que a palavra vem e direciona você. É no dia que eu tô com medo, apertado, desesperado, o que eu vou fazer? Tá chegando o final do mês e ainda eu não consegui cumprir o meu plano de contas. O que eu vou fazer, Jesus? É nessa hora que eu grito e eu peço socorro, que o socorro do céu vem. Então, filho,
as pessoas elas não têm a capacidade, eu vou falar isso mais uma vez, muitas pessoas não têm possibilidade, capacidade, coração de ver você saindo da frustração para o dia da vitória. Muitas pessoas elas não conseguem ver você da frustração ao pódio da vitória, mas essa vitória não é conquistada pelo teu braço, essa vitória é porque você deu ouvido à voz. Se você não tivesse dado ouvido à voz, você estaria no mesmo lugar, parado, distraído, frustrado. Mas Pedro ele ouviu e eles foram surpreendidos. Mas eu concluo o episódio de hoje falando: você sabe o poder da obediência? Você consegue compreender que Pedro obedeceu? Pedro não, ele questionou Jesus, ele falou assim: Jesus, olha, eu trabalhei a noite toda, eu sou pescador velho, eu tenho experiência, eu tenho capacidade. Pois é, né? Mas ele tinha capacidade, mas ele estava frustrado porque não apareceu nada. Muitas vezes nós estamos assim: não, eu me formei, eu tenho experiência, eu sou vivido, eu sou calejado, já passei por isso. Mas o que acontece? Eu aprendi uma vez ouvindo uma pregação do Bispo Flori. Não adianta você falar que é uma pessoa calejada, porque toda pessoa calejada é uma pessoa insensível. Não adianta eu chegar e falar assim: não, eu tô bom na vida, eu tô calejado com isso, mas você se torna uma pessoa insensível. Mas graças a Deus que Pedro reconheceu, se arrependeu e falou assim: Senhor, por mais que eu seja uma pessoa com muitas experiências, eu vou ouvir a tua voz. Tu não tem muita experiência de pescaria, mas você foi o criador dos peixes e do mar. Oh meu Deus, Jesus, obrigado, Pai. Então na hora que Pedro está ali, ele obedece a voz. Então Jesus ele só foi bem sucedido porque ele ouviu a voz do Pai, ele foi obediente ao Pai. E um outro exemplo, Adão e Eva sofreram grandes consequências e tiveram muitas dificuldades porque desobedeceram a Deus. Então, quem não consegue obedecer à voz de um líder, não consegue obedecer mais nada. Pedro, ele ouviu a voz de Jesus, realizou e deu certo. Quando eu tenho dificuldades em ouvir uma direção do meu pastor, do meu líder, provavelmente, quase 100% das vezes eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. Porque se eu não honro os meus líderes, as pessoas que estão na terra, que são a imagem e semelhança de Deus, eu não tenho a mínima capacidade de obedecer Deus que não vê. Jesus mesmo disse, né? Bem-aventurados sois aqueles que creram e não viram. Então eu vi Jesus? Não, mas eu creio, por isso eu sou um bem-aventurado. Então a voz que nós destratamos é a voz que nos dá a direção. Se Pedro tivesse destratado Jesus, fala assim: Jesus, ó, sai fora, vai caminhar. Não, ele obedeceu. Geralmente é assim. Quando nós destratamos uma voz, provavelmente aquela voz nos daria a direção. Eu não vou ouvir isso de novo, estou ouvindo isso de novo. Sempre vai ser assim. A palavra de Deus ela é repetitiva. Apesar de ela se renovar todos os dias, ela é a mesma palavra sempre. E nós temos dificuldades em repetir. Nós temos sérias dificuldades em continuar repetindo a mesma palavra. E Jesus está dizendo para você: ouve a minha voz que você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida. Ouve a intuição do meu espírito em você que você vai ser bem-sucedido. Eu vou te livrar da angústia, da dor, da morte, da tristeza, porque quem ouve a voz de Jesus tem um destino certo. Eu queria que você agora fechasse seus olhos onde você está e eu vou lançar uma palavra em forma de oração. Jesus, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Senhor, porque a voz do Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história, a história da minha família. Eu quero te agradecer por tudo. E Jesus, assim como Pedro obedeceu, eu te peço, nos dá a capacidade de poder ouvir sempre e obedecer sempre a tua voz. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu trabalho, o teu coração, eu abençoo o teu casamento, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.